3, 2, 1, gravando. As nossas reuniões, elas são mais tranquilas, não tem tanta formalidade, porque em Rotary, Mariana, tem muita formalidade, tem formação de mesa, então nós não temos formação de mesa, nós temos apresentação das pessoas, né? Nós temos aqui o Daniel, que é de Vitória da Conquista, a Maria Vitória, que é de Patrocínio, o Cleomar e a Cleusa, que são de Morrinhos, mas estão em Brasília, e você de Vitória da Conquista, e eu de Morrinhos também. Para nós é um prazer muito grande ter você conosco nessa noite, né, para falar sobre o Setembro Amarelo, que é um tema que está muito falado, um tema que está muito divulgado, e a gente precisa aprender algumas coisas para a gente poder ajudar as pessoas que precisam, porque também nossa missão, enquanto rotarianos, é também de ajudar essas pessoas que sofrem com problemas depressivos, para que elas sejam curadas realmente, né? Então, a nossa função é essa também, de cuidar da saúde mental, de ajudar a cuidar da saúde mental das pessoas que estão em nossa volta, né? Eu falo muito que, nossa, se a gente não cuidar da saúde mental, é difícil, porque hoje em dia a gente é muito atropelado o dia todo, né? Por situações adversas àquilo que a gente planeja. Então, é muito bom a gente aprender um pouquinho para ajudar as pessoas que precisam desse cuidado com a saúde mental. É Nós verdade. normalmente, os clubes de terra, eles têm as reuniões presenciais, tem um jantar que é oferecido todo final de reunião. E nós não poderíamos deixar de ter um jantar também, só que o nosso jantar é virtual. Então, de prato de entrada, nós vamos conservar o sorriso, para que a gente possa trazer alegria para o nosso dia a dia e o nosso bem viver. E o prato principal será a saúde, que nós precisamos estar cuidando dela a cada dia. E a sobremesa, nós queremos compartilhar os nossos conhecimentos com as pessoas que estão à nossa volta, para que de uma forma ou de outra a gente possa ajudar cada pessoa que necessita do nosso apoio, da nossa ajuda. Eu gostaria de pedir para que o Daniel colocasse a nossa oração da noite, para a gente iniciar a nossa reunião. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Daniel, pode ler o currículo da Mariana para a gente iniciar. Boa noite, companheiros, companheiras, né? E os nossos visitantes. A nossa palestrante da noite é a Mariana Alves Rocha, graduada pela FADBA. É isso, Maria? Faculdade Adventista da Bahia. Ela é graduada há 7 anos. Há 4 anos está atuando como psicóloga clínica. Ela também é especialista em RH e gestão de pessoas. Agora, minha vez. Mariana, Já com posso? você. Obrigada, pessoal, primeiro, né, pelo convite, de participar desse momento com vocês. Fico muito feliz pelo convite e conhecer também um pouquinho, né, do projeto de vocês. É muito bom saber que existem pessoas que se preocupam com pessoas. E esse é o tema que nós vamos falar, né, sobre o Setembro Amarelo, que nada mais diz do que o cuidado, né? E como já fui apresentada, sou psicóloga clínica atualmente, e vamos lá ao tema. Setembro Amarelo. Hoje a gente vai desmistificar algumas coisas sobre depressão e sobre o suicídio também, né? E como eu gosto muito de história,
gosto muito de conhecer a origem das coisas, eu vou apresentar a vocês como foi que começou essa campanha do Setembro Amarelo. Eu acho que é uma história que pouco escuto falar, e eu gosto muito porque é uma história muito bonita, né? A história do Setembro Amarelo começou muito antes do que a gente conhece. Creio que no Brasil a gente tem conhecimento dessa campanha há pouco menos de 8 anos, mas ela começou em 1994, nos Estados Unidos, especificamente 10 de setembro de 1994, quando um jovem, Mike, ele se suicidou. E seus amigos não compreenderam naquele momento o porquê. Porque Mike era muito alegre, muito divertido, participava das ações com os amigos, estava sempre em comunidade, e os amigos não entenderam muito bem o que aconteceu. E no velório do Mike, os amigos fizeram umas fitinhas e uns cartões e deram para as pessoas no seu velório, né? Com cartões com frases de apoio, de enfrentamento, se caso a pessoa estivesse passando pela mesma coisa, que eles não compreenderam o porquê do Mike ter feito aquilo. E o porquê da cor amarela, porque o Mike tinha um carro amarelo, um Mustang amarelo. Então, foi daí que começou essa campanha do Setembro Amarelo, com essa ideia de entregar cartõezinhos de frase de apoio e as fitinhas amarelas. Então, essa campanha, hoje, ela tem por objetivo, né, promover e ampliar a prevenção do suicídio através de ações, através de discussões e ações sociais, para que se fale mais a respeito. Eu vejo que hoje em dia a gente fala muito sobre Setembro Amarelo, especificamente no setembro, mas a saúde mental é uma coisa que deve ser discutida o ano inteiro, né? Não só em setembro. Eu sei que setembro é um mês marcante, mas a gente precisa também ter essa mesma preocupação que nós temos em setembro no restante do ano. Quando a gente vai comentar algo nas nossas redes sociais, quando a gente vê algo acontecendo de injustiça, né? Então, é nosso papel também ter essa consciência. E eu separei alguns tópicozinhos aqui para a gente fazer, que o primeiro tópicozinho é sobre a proporção que o suicídio tem no mundo e no Brasil. Pensando mundialmente, uma pesquisa feita pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em 2014, eles fizeram uma pesquisa dizendo que a segunda maior causa de morte seria através do suicídio, mundialmente se falando, entre jovens de 15 a 29 anos, com proporção entre homens, com um número mais elevado entre homens. E no Brasil, a pesquisa de 2017, pelo Sistema de Informação de Mortalidade do Brasil, a causa maior de morte, de suicídio de 15 a 19 anos é o suicídio, é a quarta maior causa no Brasil. E também tem um nível maior para homens, né? E vocês vão entender mais pra frente o porquê disso. Então, o que caracteriza a depressão? Vamos desmistificar algumas coisas que, aquela pessoa está depressiva, aquela pessoa está deprimida, isso é frescura. Eu escuto muito isso no consultório, muito mesmo. Muitas pessoas chegam no consultório falando, meu filho não precisa, isso é frescura. E quando a gente vai entender a raiz do problema, tem uma causa muito forte ali. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouco sobre a depressão, vou colocar ela em um exemplo. Vamos imaginar um copo. Quando a gente coloca água no copo, vai colocando, uma hora essa água vai fazer o quê? Transbordar. E o que acontece com a depressão é quando você enche o seu copo de muitas coisas negativas, sentimentos ruins, e vai acumulando isso durante toda a vida. E aí chega um momento onde você fica desempregado, onde você perde alguém, e essa foi a gotinha d'água para o copo transbordar.
Então, a depressão é um acúmulo de coisas negativas que se aconteceram na sua vida, e em algum momento vai ter uma gotinha ali que vai ser a gota de transbordar esse copo. E quais são os fatores que pode acontecer a depressão? Existe o fator genético, ligações de sangue muito forte, como pais, irmãos, avós. Se eles têm a genética, né, para a depressão, que é não é um distúrbio, é um transtorno, tem um transtorno da depressão, então você também pode ter a tendência a ter. Existe um fator por medicamento. Se você toma uma medicação por muitos anos e não faz a revisão dessa medicação, e ele tem o fator depressivo na medicação, você pode também gerar a depressão, porque vai mexer com a sua questão fisiológica. E nosso último tópico é a questão fisiológica e química cerebral. O que é isso? Nosso corpo eu gosto de pensar que nosso corpo é uma máquina. Vamos imaginar um carro. Se a gente coloca muito óleo no carro, não vai ser bom, né? E se a gente não tem óleo no carro, como é que vai ser? A gente não consegue andar com o carro, vai dar problema em outras coisas. Então, nosso cérebro é a mesma coisa. Nós temos neurotransmissores, que são hormônios da felicidade, da alegria, que vai transmitir para o corpo, né? E se você tem abaixo ou demais, vai dar erro aí. Então, a gente sempre tem que ter as coisas, nosso corpo tem que estar sempre em equilíbrio. Se caso você tem demais, não é bom. E se você tem de menos, não é bom. Se você tem adrenalina demais, ela vai lhe prejudicar no físico e no mental. E se você tem dopamina de menos, que é o hormônio do prazer e da felicidade, vai te prejudicar também, causando futuramente, quem sabe, uma depressão, né? Então, vamos lá desmistificar o que é a depressão. Depressão não é só uma tristeza. Primeiro ponto que a gente tem que entender: depressão não é só tristeza. É uma tristeza, porém, é uma tristeza constante. É uma coisa que não passa. Uma coisa que pode durar 1 ano, 2 anos, vai passar um tempo maior e você ainda continua com aquele sentimento de tristeza. Você perde interesse pelas coisas que você fazia antes. Então, se você ia para o cinema, sair com os amigos, com o namorado, com a esposa, você não faz mais, você já tem essa perda de interesse, pode caracterizar aí uma depressão. E outra coisa também que a depressão acontece é quando você sente aquela vontade de fazer algo, mas você se sente incapaz de fazer. É como se, por exemplo, eu estou vendo meu quarto aqui muito bagunçado, eu estou com vontade de arrumar, eu preciso do meu quarto arrumado, mas eu não tenho força para fazer. Isso também é característica da depressão. Irritabilidade, insatisfação com acontecimentos da vida. Pode ser que aconteçam boas coisas, mas você se sente incapaz de sentir alegria por aquilo ou achar que você não merece aquilo. Mudanças nos seus hábitos alimentares. Você pode estar comendo demais ou comendo de menos. E com isso pode ter a perda de peso ou aumento de peso. Você acaba descontando na comida ou não comendo. E também pode gerar insônia e cansaço constante e também fazer com que você durma demais. Ou você perde o sono ou você dorme demais, né? Eu já acompanhei um caso que um paciente, ele dormia de 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde e ficava virado à noite e não conseguia mais dormir, porque os pensamentos acelerados vinham à noite. Então, ele dormia o dia para não conseguir enfrentar, para não ter que enfrentar, não conseguir, mas não ter que enfrentar o dia. E também, o último tópico que pode se caracterizar como depressão é o uso de drogas em abuso, né, em excesso, drogas e álcool. Lembrando que cada pessoa ela vai responder de um jeito. Pode ser que uma pessoa tenha 3 desses tópicos e se caracterize como depressão. Pode ser que a pessoa tenha todos os sintomas, mas é importante ser avaliado pelo profissional, psicólogo, e também pelo médico. Por quê? Porque pode ser que você esteja sem sono, mas você esteja faltando o hormônio do sono. Então, você vai repor. Não é a depressão.
Ah, você está comendo demais. Então, pode ser que alguma vitamina está em deficiência. Então, é importante a gente fazer o físico e o mental, né? Então, o médico e o psicólogo, eles têm que estar em conjunto. Outro ponto também que a gente tem que desmistificar é o seguinte: a depressão é um dos maiores fatores para o suicídio, porém, ele não é o único. E outra coisa importante também é que nem toda pessoa depressiva vai ser suicida. Ela pode conviver com a depressão, mas pode ser que ela não chegue ao ato do suicídio. Então, vamos lá. A pergunta que fica no ar: depressão tem cura? A resposta é não, não tem cura. A depressão é como se fosse uma doença como diabetes, como hipertensão. Inclusive, a depressão, ela é caracterizada como doença, né? A gente precisa entender isso. Ela está descrita no livro DSM, que é onde tem escrito todas as doenças, e a depressão está lá. Então, ela é uma doença, ela não tem cura, mas tem tratamento. A gente consegue viver com diabetes o resto da vida, mas se a gente conseguir controlar. A depressão é a mesma coisa. Você vai precisar de medicações por um tempo ou para o resto da vida. Você vai precisar fazer tratamento por um tempo ou para um longo tempo, né? Mas é importante a gente sempre estar entendendo o que está acontecendo. Pode ser que a gente passe por um tratamento por um tempo, depois encerre, aí sente que você não está ficando bem, você volta de novo e sempre está em manutenção desse tratamento, né? Outros fatores que eu falei que a depressão não é o único fator que aumenta a probabilidade do suicídio. Os outros fatores são famílias disfuncionais, a família que o pai ou a mãe não tem o seu papel definido, porque nós sabemos que o pai é responsável por definir algumas coisas no filho e a mãe é responsável por definir outras coisas nos filhos. Por exemplo, o pai, ele demonstra responsabilidade. Ele tem um papel de ensinar responsabilidade. E a mãe tem um papel de ensinar afeto, carinho, né? Então, quando se tem deficiência em um dos dois lados, ou se por algum acaso teve um rompimento através de divórcio, através de uma perca de alguém morreu na família, ou realmente tem os dois pais, mas eles são disfuncionais, pode ser uma causa para um adolescente ser um suicida. Problemas alimentares, como anorexia, bulimia, esse transtorno, né, também de imagem, pode causar com que a pessoa seja um suicida. Desemprego, lembra que eu falei que a maior índice de morte é dos homens? Porque muitas vezes o homem, eles sentem-se, né, na responsabilidade de manter a família, de ser responsável por um lar, né? Ou até mesmo uma mãe que só tem ela para cuidar do filho e ela trabalha e fica sem emprego, pode ser um fator para o suicídio. Prognósticos de doenças como HIV, câncer, doenças autodegenerativas que não têm cura, pode ser um fator para suicídio. Divórcio, viuvez, ausência de projetos de vida, abuso sexual, bullying, tudo isso pode gerar um aumento, né, para o suicídio. E aí, já quase encerrando, eu quero saber, assim, quero dar esse questionamento a vocês. Como a gente pode fazer para ajudar? A gente percebe que há alguém próximo a gente, algum amigo, algum colega, algum parente, que está vivenciando algumas dessas coisas que eu citei aqui. O que é que a gente vai fazer para ajudar, né? Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer a pessoa, saber se realmente ela está passando por isso ou é um momento temporário. Porque quando a gente tem um amigo, a gente tem um parente, a gente sabe, né? Quando ela não está bem, né? E sempre se colocar à disposição para ouvir essa pessoa sem julgamentos. É muito importante a pessoa entender que ela está sendo acolhida, né? Porque vocês vão entender que existem 4 Ds no suicídio, que são características de pessoas que pensam em suicídio. Quais são os 4 Ds? Depressão, desamparo, desesperança e desespero. Se a pessoa está num momento depressivo,
né, em uma crise depressiva, ela não se sente amparado pela família, por amigos, vem a desesperança. Porque a desesperança, a gente tem várias coisas, né? No mundo, em pessoas. Quando a gente perde a esperança em si mesmo, aí é o problema muito mais grave. Então, perdeu a esperança, vem o desespero. E é no ato de desespero que alguém pode cometer um suicídio. Então, como a gente pode fazer? Primeiro, tirando essa parte do desamparo. Amparar a pessoa, cuidar da pessoa, se colocar à disposição e levar essa pessoa também para um profissional. Não adianta a gente só ouvir, a gente precisa agir também, né? Então, percebeu que alguém está assim, leva essa pessoa para um profissional, se coloca à disposição, se coloca à disposição para ouvir, para ser o ombro para ela chorar, para você nem falar nada, só ser o ombro dela para ela chorar, já vai ajudar muito, porque vai tirar um dos Ds, né, da característica do suicídio, que é depressão, desamparo, desesperança e desespero. E por fim, né, se caso seja você a pessoa, né, que esteja passando por isso, saiba que você não está sozinho. Existem laços afetivos que muitas vezes a gente acaba não enxergando. A gente só consegue ver quando a gente realmente precisa. Mas se realmente a gente olhar para os quatro cantos e não achar ninguém, existe o Centro de Atenção à Vida, que é o número 188, que é nacional. A gente pode ligar a qualquer momento que vai ter um profissional responsável, né, para acolher essa pessoa que está se sentindo desamparada e desesperada. E eu encerro a minha fala com uma famosa frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Muitas vezes a gente acredita que aquele problema ele não tem fim ou que ele vai ser para sempre. Só que se a gente parar para pensar em toda a nossa vida, na nossa infância, para a gente conseguir correr, a gente teve que conseguir se firmar em pé, conseguir engatinhar, se firmar em pé, andar para correr. Quando a gente chegou na fase escolar, se a gente para pensar na nossa fase escolar e fala, nossa, a gente já começou a aprender um mais um, a gente achava uma dificuldade tão grande, e hoje é uma bobeira. E aí a gente passa da fase escolar e é uma dificuldade naquele período, só que quando a gente passa, a gente fala, nossa, foi tão fácil. Aí passa da adolescência, tem os problemas da adolescência, e na fase adulta, os problemas do adulto. Só que nenhum problema ele vai ser definitivo, ele não vai ser para o resto da vida. Todos os problemas, eles são temporários. É porque, às vezes, a gente acha que não tem solução para esse problema temporário e os suicidas, né, pensam em uma solução definitiva. E, com isso, acaba não conseguindo resolver um problema temporário e acaba tirando sua própria vida. Mas sempre existe uma solução. Então, é importante a gente sempre observar as pessoas ao nosso redor e também se observar, a gente se conhecer para saber que momento a gente precisa pedir ajuda. Porque pedir ajuda é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. E com isso eu encerro a minha fala, agradecendo a vocês por esse momento e se caso vocês também quiserem abrir uma discussão ou perguntar algo, estou à disposição. Então, hoje a gente está vendo que tem muitas pessoas que estão, né, com dificuldades de se relacionar e muitas vezes vem a depressão. Aquela pessoa que não tem entendimento na família, por alguma coisa qualquer, entra nesse quesito que você disse aí, com relação aos distúrbios que ela possa estar. A gente sabe que tem alguns grupos de apoio. Esses Uhum. grupos, você entende que esses grupos de apoio só com conversa resolve ou o indivíduo deve procurar uma ajuda psiquiátrica também, né? Porque não tem cura, mas tem um paliativo, né? Que tem uma medicação que ela é ministrada para que a pessoa possa ter uma melhora ou ter seja paralisado essa questão desse problema de saúde mental, né? É importante a gente entender o seguinte: esses grupos de ajuda, eles, como o nome fala, é uma ajuda, mas não é uma solução.
Por exemplo, esse número que eu dei do Centro de Valorização à Vida, 188, ele serve para um momento de crise, mas que não vai nunca substituir terapia, medicamentos e acompanhamento com profissionais, né? Porque é importante a gente entender que, por exemplo, se a gente tem diabetes ou hipertensão, a gente sabe que a gente tem um problema. Adianta a gente saber só e não procurar ajuda, não tomar medicação? Então, a mesma coisa é essa questão da depressão. É você fazer o tratamento, e se caso você ficou um período sem fazer o tratamento, você já consegue identificar pontos em você que você sabe que você não está bem. Quando você começa a ficar muito isolado, quando você começa a perder a vontade, o interesse pelas coisas, a autoestima acaba baixando, você sabe que já é hora de fazer uma nova manutenção. Ô Mari, como identificar uma pessoa que está apresentando esse tipo de transtorno, por exemplo? Quais são os principais índices, né? O que que essa pessoa É, indica? Olha, dos maiores fatores é isolamento. Eu acho que quando a pessoa. Porque assim, ó, tem pessoas que elas são mais reservadas, de fato, são mais caseiras, etc. Porém, quando você percebe que uma pessoa que era muito solta, muito assim, e ela começa a se isolar, a gente já fica com a anteninha ligada. Começou a perder o interesse pelas coisas, a gente já fica com outra anteninha ligada. Até a gente entender qual é o padrão que a pessoa segue, para a gente saber se ela está dentro do padrão ou ela está saindo do padrão, né? Porque cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, por exemplo, pessoas que saem muito, que deixam de sair, que começam a se isolar, a gente começa a ficar atento. Pessoas que já são quietinhas, que se isolam mais ainda, a gente já fica atento. Então, a gente precisa realmente conhecer aquela pessoa, né? Saber qual é o padrão que ela é e o que ela está apresentando. Porque muitas vezes o comportamento vai gritar, não é a fala, é o comportamento. Eu Se estou a falando, pessoa apresenta comportamentos diferentes do que ela já vem apresentando, perdendo interesse das coisas, a gente já fica alerta. entendi. Eu estou falando que às vezes você pode confundir, né? Outro problema que a gente vê o povo falar muito que é brincadeira. Que agora, entre aspas, para o povo virou moda dizer que está com ansiedade, né? Então, como diferenciar de um Uhum. caso para o outro? Ou talvez a pessoa fale, eu tenho borderline. Eu convivi com uma pessoa que ela fazia assim, ela tinha um comportamento muito estranho, e aí essa pessoa ela usava disso, né? Uma hora falava que estava com ansiedade, outra hora falava que estou com borderline. Ela nunca procurou uma ajuda, não sabe nem se tem ou não, e ela mesma dizia ter. Ela automaticamente se dava esse diagnóstico, né? Então, por isso que eu estou te perguntando, como diferenciar. Olha, é muito comum as pessoas hoje em dia se autodiagnosticar, principalmente depois das redes sociais que mostram aquelas tagzinhas assim, ansiedade é isso, borderline é isso, TDAH é isso. Só que a pessoa nunca procura uma ajuda. Então, qual é a ideia? Mandar essa pessoa ir para um profissional, que não adianta, você também não vai conseguir diferenciar se essa pessoa não for um profissional. Mas, explicando sobre a questão, ansiedade é um sintoma, é um sentimento normal, como medo, né? Então, é normal termos ansiedade. Agora, o problema é que as pessoas confundem ansiedade com transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma doença da ansiedade. Ansiedade é um sentimento normal, como medo. É normal a gente sentir medo. É normal a gente sentir felicidade, alegria. Mas quando a gente tem um transtorno, aí já é outra coisa. Então, qual é a diferença disso? Ansiedade é quando, por exemplo, amanhã eu preciso fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo que poderia acontecer comigo. Amanhã eu preciso palestrar para 1.000 pessoas de um tema que eu ainda não conheço. Não vai me dar medo? Eu vou ficar insegura? Isso é ansiedade. Agora, quando eu deixo de ir por medo, quando eu me privo de vivenciar uma experiência, já pode ficar atento que a ansiedade está muito elevada, podendo ter um transtorno.
Fabiana? Oi. Mais alguma dúvida? E a gente precisa ficar atento a isso mesmo, porque os comportamentos, né, devem ser avaliados. E tem uma menina que trabalha comigo que ela fica o tempo todo falando: ai, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa. Mas a vida dela é muito bagunçada, por isso que ela fica ansiosa. Porque ela saiu do relacionamento, que ela casou, conheceu pela internet, casou-se com a pessoa, que ela conheceu pela internet, e aí ela não deu certo, mesmo indo residir com ele no local onde ele morava. Ela voltou e assim, aquela vida toda bagunçada, sabe? Então ela fica o tempo todo falando que ela tá, que ela é depressiva, mas uma vida toda bagunçada dessa tem que levar algum transtorno, né? Porque ninguém tá com a vida certinha lá com o marido e com os filhos, que às vezes não acontece isso. Agora, o marido mora lá em Santos, ela mora aqui em Morrinhos, aí não tem jeito, né? Ela tem que ficar ansiosa mesmo, né? E é o tempo todo ela falando que ela tá depressiva. E aí fica só buscando, né? E toma remédio e se automedica e vira aquela confusão. Então é ela é bem propensa a ter um problema de saúde mental, né? Porque tá. Outra coisa também que acontece é a desorganização, faz com que a gente prejudique a nossa saúde mental. Você não precisa ter uma agendinha, tudo escrito. Ah, eu vou fazer isso 9 horas, isso 10 horas, isso 11 horas. Você não precisa ter uma organização 100%, mas você precisa ter uma organização. Tipo, olha, hoje eu vou separar o dia para estudar. Amanhã vai ser o dia de arrumar minha casa. Amanhã eu vou fazer isso. Depois de amanhã eu vou fazer isso. Ter uma rotina, né? De algo para fazer, porque quando você tem a desorganização, ela acaba afetando a saúde mental, principalmente quando a gente tem um ambiente bagunçado. A Mavita bem, a Mavita sem voz, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta com Fabiana, relação. Cleomar, Fabiana, Cleomar, tudo Oi, jóia? Cleomar, pode perguntar. Você vê, doutora Mariana, se o que causa depressão são só fatores externos, como trabalho, a gente tem uma decepção, ou pode ser fatores internos, por exemplo, hereditariedade, não tem um pouquinho de hereditariedade, o DNA, família mais ansiosa, ela podia dar Tem, uma esclarecida nesse ponto. Se são só tem fatores externos, né? É um trauma, uma queda, perde alguém querido, ou já a hereditariedade da pessoa também pode influenciar nisso. influencia muito. Se É, você convive com pessoa que tem transtorno, não é automático, mas é bem possível que você tenha algum tipo de transtorno, alguma coisa que vai gerar a tua resposta sobre o ambiente, né? Porque existe uma frase que eu não me consigo me lembrar agora do autor dessa frase, mas a questão da terapia, a questão da vivência com problemas, com pessoas problemáticas, é como você responde a isso. Se você vê um problema e você absorve, né? Então você está pegando o problema para si. Se você vê um problema e você consegue definir como um problema do outro, você está sendo saudável, você não está absorvendo. Muitas vezes a gente vive um ambiente disfuncional, ou vem a questão genética, né? O meu pai é depressivo, minha mãe é depressiva, meu pai é alcoólatra. Alcoolismo também gera depressão, né? Por conta das é. substâncias. E aí, quando se tem isso, automaticamente você vai absorver, Ô, né? filho, Então, se você não absorve, você está sendo saudável. Se você absorve, você precisa procurar uma ajuda. na live. Tá, obrigado. Ô, filho. É uma live que eu estou assistindo, doutora Mariana, falando sobre setembro amarelo. Engraçado que, assim, hoje a gente, assim, eu fico pensando assim, ah, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro.
a gente vai fazer uma rede de ajuda. Mas muitas das vezes a rede de ajuda só fica na enxugação de gelo, né? Fica fazendo algumas palestras em que não vai no cerne da questão, né? Fica somente falando que precisa de fazer isso, fazer aquilo outro, e não tem assim algo palpável, né? O fato da pessoa praticar algum esporte pode ajudá-la nessa melhoria dessa autoestima, desse processo de isolamento, tudo isso ajuda, né? Tocar um Salvar aquele menino que eu deitando agora. instrumento, uma aula de pintura, de bordado, está sempre ajudando as pessoas a melhorar um pouco a autoestima e sanar um pouco desse momento de ansiedade. A gente tem visto, né, que nesses grupos de convivência, muitas pessoas dão testemunho e falam assim: nossa, depois que eu comecei a bordar, eu comecei a pintar, a minha depressão foi embora. Mas, na verdade, não é uma depressão, é um processo de ansiedade, né, de ociosidade, que levou a pessoa a ter esses pensamentos negativos. E quando ela começa a produzir, quando ela começa a fazer algo que vai dar prazer para ela, né, ela libera essa questão dessa ansiedade, né, dessa depressão, que muitas vezes as pessoas pensam que estão depressivas, né? Mas o fato é que elas procurou uma atividade que fez bem, que deu satisfação pessoal para ela, né? O caso de praticar um esporte, de fazer uma caminhada, de bordar, de pintar, alguma coisa nesse sentido, de relacionar com outras pessoas e involuntariamente elas começam a trocar as experiências e isso favorece a melhora do indivíduo. Então, às vezes, assim, eu fui curada da depressão bordando. Não é uma depressão, né? Ela foi curada de um processo de ansiedade, de ociosidade, que levou ela a ter melhoras nesse sentido, né? De produção, de ver algo que ela consegue fazer, que ela aprendeu a fazer. Isso é muito importante, essa questão Muito de cuidar importante você falar. desse aspecto pela saúde mental. Uma coisa muito importante que você falou aí, que eu acabei me esquecendo de comentar, é o seguinte: existe o transtorno de depressão e existe estado depressivo. São duas coisas diferentes. Pode ser que em algum momento você viva um luto, por exemplo, perca de um namoro, um divórcio, um emprego, e você fique por um tempo triste, mas não vai se caracterizar a depressão. Você vai estar triste por um período. Não vai ser uma coisa longa, prolongada. Então, quando você acaba ocupando o seu tempo, e no exercício, comentou que é muito importante você ter falado isso aí, é que quando a gente tem um nível de adrenalina alto, o exercício físico faz com que a gente libere essa adrenalina, nos gera hormônios do prazer, que é a dopamina, a citocina. Então, é importantíssimo a gente ocupar nosso tempo com algo produtivo. Um exercício físico, uma coisa nova que eu estou aprendendo, eu não sei tocar piano, vou aprender a tocar piano, vou ocupar minha cabeça com a dificuldade das teclas, os meus dedos ficarem molinhos para a tecla. Vou aprender a tocar violão, né? Sempre fazer algo faz com que você consiga ter essa melhora, né? Também por conta da ociosidade, muitas vezes a ociosidade faz com que você fique improdutivo, fique sem vontade de fazer as coisas, né? Então é importante a gente ocupar sempre a nossa mente, ocupar nosso tempo. Daí a importância da gente conviver com outras pessoas, né, para que a gente troque essas experiências, mas assim, conviver com pessoas que nos deixa mais Que nos altivos, né, eleve. que nos deixa mais para cima, que nos deixa que seja pessoas de bem que nos ajuda a ter assuntos agradáveis, porque também não dá, né? Você estiver numa roda de amigos
e os assuntos serem só aqueles que desagradam, que nos leva a ficar irritados, né? Diz que a gente Ou deve sobre evitar conversar em problema, política e religião, porque são coisas que a gente não vai agregar muita coisa, não, porque cada um tem sua é opinião própria, né? Mas verdade. graças a Deus a gente convive com pessoas que têm um jeito diferente de estar pensando, de estar agindo, que nos ajuda, né, nessa promoção do bem-estar e nessa promoção da nossa saúde mental. Porque quando a gente Isso vê que a pessoa só traz coisas negativas, só assuntos desagradáveis, é bom a gente correr deles, né? Dessas pessoas que têm esses é verdade. assuntos que desagradam. Ainda Fabiana, mais que Ah, já doente, né? oi, Cleomar. um dos itens da relação humana é não fuja de pessimista. Aham. É Hoje em dia, o que verdade, eu mais estou verdade. fazendo é Não isso, ande com pessimista. é fugir dessas pessoas que nos traz É. situações que desagradam, né? Que não agrega Pergunta assim, nada, você né? pergunta Aquela assim, como é que você pessoa. está? Estou mal, no dia. Como é que você está? Estou pior. Não, não, Tem que pode. fugir. E ai, Fabiana, Ainda meu mais Deus, que quando você chega num assunto que a pessoa fala assim, ai, mas nossa, como tá ruim o país Tá e não ruim, sei o que. Gente, ninguém vê o lado bom da coisa, né? Aqueles é. pessimistas só vê o lado ruim, não vê nada de bom. Nada Então, de assim, a gente bom. tem que correr mesmo, porque a saúde mental é em primeiro lugar. Porque se você for dar ouvidos, meu Deus do céu, verdade. não é fácil, mas a Fabiana, gente vai. Uma das escolas da vida é essa, é você sair dessas situações de embaraço que nos não agrega nada na vida da gente, né? O cara só reclama e reclama do preço da gasolina e do preço da carne e fala de um, fala de outro. Ai, meu Deus, não tem dó. Vamos mudar o assunto, né? Vamos. Desse jeito. ô Fabiana, Ainda bem que a gente pode escolher, né, as amizades, que família a gente não escolhe, né? Mas as É, pessoas para a gente conviver e para a gente relacionar, a gente tem o direito de escolher. E a gente é, hoje a gente prima para escolher bem, graças a Deus, né? Porque senão a gente tava aquelas pessoas que só trazem negativismo, então é melhor ficar para lá, né? é. ô Fabiana, eu não sei se a dona Cleusa ela tá ouvindo a gente aí, próximo ao Cleomar. Se ela voltasse, era bom pra gente fazer o print, né? Aproveitar que tá todo mundo aqui. Você tá Ela com o está no microfone. andar de cima ali, eu tenho que ir lá. Eu estou no Só pra andar de tirar baixo, fotinha com ela a está no andar de gente. cima. Só para tirar uma Tirar uma fotinha. fotinha com a gente, que ela saiu 2 vezes, senão ela fica de fora da nossa fotinha. Ela estava ouvindo, mas estava dando banho nas meninas. Aí vai ver se ela está Ah, aqui. Ah, tá. Tranquilo. Ela você estava está dando no banho nas Tiago hoje, netas. Cleomar? Hã? Hoje você está no Tiago? Todo Tiago. Mas já fui na Cília, busquei os meninos na escola, né? Uhum. E já levei para a Cília e estou aqui no Tiago. Aqui, a Cleusinha está aqui, ó. Vamos fazer Vem. uma foto aí, bem legal. Marcando. Vou fazer uma fotinha rapidinho, dona Cleusa. Olha lá. Tá Vamos lá? bom, tá bom. 3, Obrigada. 2, 1. Sorriso. Já volto para dizer como é que ficou. Só um momentinho. Valeu. Tá ok, obrigada. Nada. Leuzinha, o Daniel mora em Vitória da Conquista. Ele e a Mariana moram em Vitória da Conquista. Na Bahia, lá? Isso. Nossa, E a Maria longe, Vitória, né? nossa Mavi, mora em Patrocínio. Ah, Minas Gerais, né? Ela é filha Em de nome de rotariano, Morrinhos. só que o Rotary lá de Patrocínio não aceita mulher no Rotary, e ela participa virtual conosco. E que isso, é no século XXII já? Em pleno século XXI. Tá parecendo a Igreja Católica? É, Não aceita mulher, né? Eu sabia que tinha um clube assim, mas eu não sabia que era. não, tem Maçonaria, muitos que é isso? lugares, Cleuzinha. Pires do Rio também não aceita mulher no Rotary. Mineiros também tem um clube lá que não aceitava até 2 meses atrás, agora já aceita. E tem outros lugares aí do nosso distrito que não aceita mulheres. Tanto é que a Maria Eu não Vitória, acredito. o Marcos Franco falou para ela: não, você vai participar do Rotary virtual, porque aí você pode participar como rotariana. Ela é nutricionista e mora lá em Patrocínio. Ela está com
descanso da voz, porque ela está afônica, e hoje ela não está falando, ela só está acenando. Nossa, excelentíssima Aí secretária. vai dar, aí vai dar até não um transtorno depressivo, vai dar até depressão, né? É, As mulheres que não podem participar. Mas ia fazer um roteiro lá só de mulheres para dar o troco. A foto ficou Mas que perfeita, viu, bom, gente? foi muito Obrigado. boa a palestra. infelizmente, a Obrigada, gente tem viu? ainda uns lugares que a gente não aceita mulheres, né? Veja bem como é que é, meu Deus. Aí A gente acha isso esses rotarianos que não aceitam, você tem que correr deles, porque a conversa deles não é muito boa, não. Mas a gente tem que ir esclarecendo aos poucos, né? Porque não é possível que vai ficar com essa Creuzinha é mentalidade. otimista, ela vai mudar tudo. Aos poucos eles vão vendo que isso é uma coisa muito retrógrada e cheia de preconceito, né? Um separativismo, né? Ainda que existe no Brasil, Eu não né? sei como é que eles Fabiana, fazem quando a governadora visita esses clubes, porque eu não sei nem como é que ela porta na presença de homens tão machistas assim, ela sendo uma governadora, né? Aham. ô Fabiana, Mas eles são companheiros nossos do Rotary? O Cleo? Não, eles são de Morrinhos aqui. Eles participam a Cleuzinha participa da Casa da Amizade comigo e o Cleomar do Rotary. Coisa boa. Mas Só é o para Rotary saber. de terra. A Creuzinho já foi presidente e eu também. Ah, Ô, coisa todos dois já boa. foram presidentes. Mas a Cleuzinha também participa da Casa da Amizade junto comigo. Muito bem. isso, nós participamos juntos. Fabiana, a gente preparou um negócio para Mariana, né? Aham. Na hora que você quiser, você me avisa. O certificado para Mariana, você pode apresentar ele aí. Nós vamos mandar para você por e-mail ou pelo WhatsApp, né? O Daniel tem Tá seu bom, contato. Daqui a pouquinho eu envio para ela. tá Posso bom. transmitir, Fabiana? Oi? Posso transmitir aqui? Pode transmitir, sim. Vamos lá. Apareceu aí para todo mundo? Você quer ler, Fabiana? Ainda não. Ah, apareceu. Você quer ler para Pode ela? ler, Gabriel. Pode. Daniel. Pode. Certificado de reconhecimento do ano rotário 2023-2024, vai alterar ali. O Rotary Clube Vista do Sol, Distrito 4770, de Rotary Internacional, tem a honra de conferir este certificado à psicóloga Mariana Alves Rocha, em agradecimento por sua valiosa colaboração como palestrante com o tema Setembro Amarelo e os tabus da depressão, na terceira reunião ordinária do Rotary Clube Vista do Sol, do Distrito 4770, realizado no dia 5 de setembro de 2023, via plataforma Zoom Meet. Presidente Fabiano Oliveira, secretária Maria Vitória. O nosso lema é Crie Esperança no Mundo, que a gente possa a cada dia criar mesmo essa esperança que o mundo precisa, né? Essa esperança que nos fortalece, que nos faz mais próximos, mesmo que virtualmente. E que a gente possa conseguir a nossa máxima de Rotary, que é dar de si antes de pensar em si. Mesmo que seja uma pequena parcela, mas a gente precisa trabalhar para a comunidade em que nós vivemos. Nós precisamos fazer algo em prol das pessoas mais necessitadas e que precisam do nosso apoio enquanto pessoas de bem. Às vezes tem clubes aí que a gente sabe que não fazem muitas ações. A gente mesmo à distância, mesmo cada um no seu pontinho, no seu lugar que reside, a gente consegue fazer alguma coisa que vá ajudar as pessoas a ter maior desempenho na comunidade que vive. Igual esse projeto nosso das fraldas, eu fico muito preocupada porque eu sei o quanto é difícil a aquisição de fraldas para as pessoas que necessitam, né? É um produto caro e que o governo oferece, mas oferece poucas quantidades, e a gente está conseguindo ajudar algumas pessoas que estão precisando. E isso para nós é muito bom, a gente ter um projeto como esse, que a gente trabalha para isso, né? Para a gente poder estar ajudando essas pessoas. Então, logo nós vamos fazer um projeto em parceria com a PAI de Morrinhos para a gente poder fazer um trabalho bem legal nesse sentido. Porque se cada um fizer o seu trabalho no local que você reside,
a gente consegue fazer um pouquinho, né? De algo que as pessoas estejam precisando. Esse aqui é meu esposo, o Enio, que também é uma pessoa que gosta de ajudar e está sempre pronto a me ajudar nas minhas tarefas enquanto rotariana. Ele está sempre me ajudando. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Ô, Cleomar, tá precisando da Cleuzinha. Fala pra ele, boa noite, Ô, Cleomar. Boa noite, Cleomar, pessoal. Oi, Enio. tudo bem? Tudo bem Tranquilo? por aí? Tô aqui em Brasília, olhando neto. Pois é, eu fiquei sabendo hoje.